Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x da Série B do Campeonato Brasileiro. Já entrando, Cássio, numa fase de despedida do raio-x, tá? Fechamos a 34ª rodada e eu diria, inclusive, que a partir de agora, os programas, eles até vão mudando um pouco de perfil. Aqueles recortes históricos que a gente traz, aquelas comparações, elas vão perdendo um pouco o sentido, porque a reta final já está diante dos olhos de todo mundo e agora importa muito mais o que está por vir, essas 4 rodadas, comparar os caminhos de cada um, do que se debruçar no que a história ensina. Claro que a gente vai ainda olhar um pouquinho para trás, mas eu acho que a partir de agora os programas vão mudando um pouco de cara, né, Cássio, para essa reta final. Primeiro que ainda tem algumas rodadas, ou seja, que a galera criou um carinho aí pelo programa, tem mais 4 rodadas, ainda tem uma data FIFA, viu? Sim, Que o campeonato acaba dia 22 no sábado, tem quase um mês ainda de raio-x, mas esse acompanhamento que Fred cita, claro que o viés histórico vai estar até porque a galera gosta de saber isso. se o jeito que o time dele tá, se em outros cenários o cara sempre conseguiu ou se nunca conseguiu, se tá remando contra a história, se a história tá toda a favor. Isso. Isso é uma característica do programa que não se perde. Mas ao mesmo tempo, faltando apenas 12 pontos em disputa para cada time, é muito louco porque ainda a gente tá no cenário onde poderia já ter um cenário, a gente analisa mais o acesso, né, que eu tô falando. Sim, Um cenário de G4 mais consolidado, mas é toda rodada com um time novo. Nessa rodada, por exatamente. pouco, quase foram 2 mudanças, inclusive, mas acabou tendo uma. Aí você olha a tabela e fala: "Ó, acho que a próxima tem também", assim, fica assim. Então, vamos lá, vamos mais um raio-x da Série B, porque realmente esse campeonato ne é o segundo, porra, na escala do Campeonato Brasileiro, ele não está sendo acompanhado. A impressão que eu tenho é que ele não está sendo acompanhado nacionalmente como deveria, porque está sendo, sabe aquela impressão que a gente fala: "É a pior Série B da história", lembra que é Sim, muito sim. É chato, o chavão de é um todos os chavão. anos. É um chavão, mas que geralmente é dito pelo torcedor do rival do seu time. Isso. Sempre quando você tá bem, o rival diz que é a pior Série B, por isso que seu time tá liderando, é comum. Mas nesse caso não é. Nesse caso eu não vi ninguém dizer, porque é o contrário, é briga para ser uma das melhores edições da Série B, né, na Isso. história dos pontos corridos. Talvez essa sensação, Cássio, e é uma sensação que eu concordo, né, de que é uma Série B menos vista, tá naquela transição, né, de uma cultura de transmissão que a gente falou ao longo de vários programas também. A Série B sempre foi um produto muito acessível dentro da TV por assinatura, já que o Sport TV utilizava a Série B preenchendo basicamente toda a sua grade, para Era além impre do Premier, era né? impressionante. Utilizava ali muitos jogos da Série B de preenchimento de grade, tanto que foi uma surpresa a saída, né, e a transição para o grupo Disney, né, que ainda coloca dentro de um pacote premium. Isso dificulta, Cássio, não só Isso para o mim é o whey, acompanhamento dos jogos, inclusive. mas a gente sabe também que o acompanhamento da competição como um todo, mesas redondas, debates, os programas do Sport TV têm um acesso maior, têm uma repercussão maior do que os programas da ESPN, que nem dedica tanto tempo assim a analisar a Série B. Talvez, inclusive, o 45 Minutos tenha sido o veículo que dedicou mais tempo para fazer análise, Eu para projetar passo a passo aqui A série dessa Série a B. ESPN ela vem tendo essa característica, mas eu acho que essa relação do pacote premium do Disney Plus, eu acho que foi determinante para esse acompanhamento. Porque detalhe, a ESPN passa todos os jogos. Sim,
Mas o Sport TV, se você tivesse o Sport TV, você já tinha uma oferta enorme de partidas sem ter o Premier. No caso do Disney, você realmente tem que dar esse passo do prêmio para ter, eu E a acho. gente sabe que um número gigantesco de pessoas acompanha pelas plataformas alternativas e legais. Mas estou falando, mas estou A falando gente dessa. sabe, mas falta uma cobertura ampla, falta um todo. E, de fato, essa Série B ela acabou passando um pouquinho fora do radar, ou pelo menos vinha passando fora do Ou, radar. ou, um terceiro, ou talvez seja impressão da gente também. É, Pode, é. mas não parece, porque várias Eu pessoas só tô dando, comentam eu isso só com a tô dando gente. a chance ali de É, que beleza, pode ser impressão da gente, mas não sei se é apenas é. isso. Agora, também tenho a sensação de que a cada rodada vai mais pessoas vão se conectando, porque, de fato, a gente está vivendo um emaranhado de possibilidades. Deixa eu só dizer só uma coisinha, até porque não vai ser debatido aqui. Só imagina, vendo a classificação, né? Se tivesse aquela regrinha como é na segunda divisão da Inglaterra, meu irmão. É, Que o campeão e o vice sobem, mas do terceiro ao sexto eles fazem um playoff, porque lá sobem 3 vagas. isso. Vamos supor que, enfim, que fosse um playoff, em vez de ter o campeão do playoff, os vencedores da semifinal já subissem para ser 4 vagas. Meu irmão, estaria uma insanidade de um. Detalhe, já tá Já meio está insano. uma insanidade, Mas né? assim, esse cenário. Me agrada, tá? Eu gosto Eu gosto muito desse modelo do do, da, inglês. da- Muito, muito. Acho que deveria ser, de fato, discutido para ser analisado no Brasil. A gente até prometeu um vídeo sobre isso e não Porque fizemos. foi até curioso que, com todas as mudanças, só a Série B que ficou do mesmo Foi, jeito, né? né, nas mudanças do calendário e até do modelo de disputa, a Série B foi a única que não teve nenhuma alteração nem de calendário, né? Ela não vai seguir ali o compasso da Série A, não começa em janeiro. Mas enfim, pode ser, Cássio, que ao final da temporada a gente encontre tempo para fazer esse vídeo. E eu acho que cabe sim debater Mas se tiver um mudança, modelo inglês para a lembrando, Série B. só poderia ser para 2027. Não Exatamente. tem como mais. Mas como eu ia dizendo, Cássio, esse emaranhado de possibilidades tem despertado a atenção de quem não vinha acompanhando. Sabe com quem eu conversei hoje que disse que não vinha acompanhando a Falcão. Série B, não vinha acompanhando. Veja, Kaká, era o Falcão Kaká. Se eu conversava com o Kaká no Saguão, ele me dizia. Que não vinha acompanhando a Série B, mas resolveu acompanhar a partir das nossas edições do Raio X. O pai do Power BI, Pedro Pereira, tá? Disse Faz tempo que não frequenta aqui, viu? faz tempo, mas disse que passou a acompanhar a Série B via Raio X, tá? Quase flertou ali, viu? Chegou. Ano retrasado ficou ali no limite, Isso. mas continua só fornecendo dados. Exatamente. Sem uma tá? ligação mais profunda aí com E o ele raio-x da admitiu B. que torce nesse momento contra o Atlético Paranaense, É a lógica ao contrário. porque ele acha que o Atlético Paranaense subindo vira automaticamente o candidato às vagas de Libertadores. E Se- aí, veja, se como o su- Bahia hoje está posicionado, veja, Pedro Pereira, o pai do nosso Power BI, se ele é subir, torcedor do Bahia. se subir resolve, porque, tipo, não precisa botar R$ 1 em infraestrutura, De fato, quando ele sobe, não sobe para ser sobe imediatamente. com foguete, né? Não sobe para ser imediatamente um time. Mas tá chato pra subir, tá? Tá. Só deixando assim o registro que... Isso, a gente vai analisar muito essas condições aqui a partir de agora. E se tem raio-x da Série B, tem Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do 45 minutos. Desde 2018 temos uma relação longa, uma relação de alinhamento, de posicionamento bem interessante, bem parecido. E a Bet de Vini Júnior também, né, Cássio? O homem tá Cheio de novidade, né? pegou aí 2 dias de férias e é o assunto desses últimos dias aí. Mas Mas deixa pra lá. ok, não é a nossa praia. Deixa pra lá. Então, Sucesso. Cássio, a gente tem aqui a classificação, tá? Porque no final das contas, o que importa a partir de agora é essa classificação. A classificação, a pontuação de cada um, o número de vitórias, o saldo de gol e as partidas que restam pela frente. A gente vai voltar aqui nesse quadro mais de uma vez ao longo desse programa. Eu trouxe ele aqui, Cássio, só para dizer que, mais do que o Power BI de Pedro Pereira, peço licença, porque agora o que importa é isso aqui. Tá? É na humildade, né? Agora o que importa é a gente apontar jogo a jogo. A gente vai fazer isso nesse programa, tá? A gente vai identificar onde tem conta de luz. Para quem não conhece o termo conta de luz que a gente usa há anos no podcast, é aquele jogo que é obrigatório vencer. É simples de explicar.
tem que pagar. Se não pagar, Se corta. não pagar, corta. Então a gente vai mostrar quem tem conta de luz, que conta de luz nesse momento é a melhor coisa do mundo, é você ter jogos em que os 3 pontos são quase garantidos. A gente vai fazer isso ainda nesse programa. Mas temos um compromisso histórico, Cássio. Já pensou se de repente um cara lá de Curitiba incorpora um conta de luz e começa, leva pra vida assim um negócio Leva, desse? leva para a vida. Então, Cássio, eh, esse é o tema principal. A gente vai voltar para ele, mas temos um compromisso histórico de atualizar alguns quadros que a gente sempre traz aqui. Como eu disse, é o início de uma reta final, o início de uma transição no conteúdo do programa, mas a gente vai passar para mostrar ainda alguns detalhes que são bem relevantes, tá? Primeiro, Cássio, esse dado que a gente traz todos os programas, só para comprovar pela enésima vez que estamos diante do maior imbróglio da Série B mais disputada, mais achatada de todos os tempos. É um rame-rame nosso aqui, programa após programa, programa após programa, tá? Aqui o quadro, do primeiro ao quinto, a distância de 5 pontos, tá? É a menor já registrada em toda a história da Série B dos pontos corridos, tá? Diferença média nesse momento, do primeiro para o quinto, era para estar em 12,3. Se você considerar as 19 edições anteriores, 12,3 é a média de diferença de pontuação do primeiro para o quinto. Teve ano, 2008, que eram 22 pontos. Tá? 22 pontos. Agora, o Curitiba tem apenas 5 pontos de vantagem em relação ao Novo Horizontino. Ali é o Corinthians que é a 2008, maior campanha da história da, isso. da, da Série B. O Corinthians foi vice-campeão da Copa do Brasil, cai em 2007, vice da Copa do Brasil e ganha a Série B com o pé nas costas. E 22 é o Cruzeiro que, no fim das contas, a distância só não foi maior porque largou o campeonato. Enquanto o Quando Corinthians, subiu e conquistou o título, parou. porque custou com muita antecedência, Isso. o Corinthians continuou acelerando até a reta final. Acho que tem também o exemplo aqui da Portuguesa, muito bem também, com 19, e esse de 20, que é até Barcelusa, mas eu até achava que era até maior da Portuguesa, que é o Palmeiras de 2003, a última vez que o Isso. Palmeiras jogou a segunda divisão. Então, assim, ó, são exemplos, mas assim, para cair para 5 pontos. Agora, por outro lado, porque 22 é muito atípico. 22 é um ano que tem Grêmio, Cruzeiro, Vasco e ainda tem o Bahia virando SAF. Sim. Considerando o G12, o saudoso G12, que agora voltou a ser G12, eu reconheço. Demorou, mas agora voltou. Eram 3 do G12, Bahia, Nunca Sport. tinha acontecido. Já tinha acontecido com o T2 em 2003. Era nem de pontos corridos, foi Palmeiras e Botafogo, mas foram 3. E depois que você tira esse 2022, que é meio atípico, ele vai ali dentro de um cenário que já era muito mais equilibrado do que a média histórica. Sim. Sim. Essa média de 12,3, ela é vem muito caindo ao longo dos anos. Né? impulsionada por esses 4 anos aí específicos, mas perceba que entre 2013 e 2022 tem ali uma margem muito segura. E aí, Cássio, mais 8 pontos faltando 4 jogos é quase que certeza de acesso. Esse ano são 5 pontos. Mas Mas o cara não comemora na rodada, na 34ª. Mas por Na um quinta, aliás. contexto, eu também acho que é certeza de acesso e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Essa tá? de 5? Eu acho que é certeza de acesso. Do primeiro pro quinto. Pela tabela. Pela tabela, por todo o contexto que a gente viu do campeonato. Pipocada existe. Pronto. Quando são 8 pontos faltando 4 jogos, eu acho que não tem nem margem para pipocada. Porque, meu velho, você já está muito perto. Tá? Mas aqui, eu acho que esse ano também, apesar de ser a menor diferença histórica, eu não vejo o Curitiba, Cássio, em risco, tá, de perder esse acesso. Mas esse é um tema para daqui a alguns instantes. Aqui, Cássio, outro recorte, tá? Do segundo para o sétimo, também o menor da história, mas não é a primeira vez. Em 2023, a gente também tinha uma diferença muito reduzida, tá? Do segundo colocado para o sétimo colocado, diferença de 4 pontos. A média histórica é de 9,4 e a diferença máxima de 18. Trazer só mais um quadro nesse sentido, tá? Distância do segundo para o quinto, que está em segundo para o quinto, está hoje em 2 pontos, tá? A mesma de 2023, a média costuma ser 6,7.
Trouxemos esses quadros porque a gente vinha apresentando, rodada após rodada, esse estudo de diferença histórica para mostrar que essa é a Série B mais emaranhada, mais disputada, mais indefinida de toda a história. Mas hoje o foco é diferente, tá? O foco hoje é essa classificação que a gente vai voltar para ela algumas vezes. Fala, Cássio. Douglas Gonçalves. Tá ali, viu? Cobra pra. Meu irmão, pensa no cara chato, meu irmão. Tá ali, tá ali. E hoje teremos um debate específico Até porque sobre o CRB. a fase tá boa, viu? Isso. Cássio, vamos contar 6 histórias dessa 34ª rodada antes da gente se debruçar nos números, tá? Primeira história, eu não coloquei nem agora vai. Nem perguntei a Cássio. Não é agora vai, não. Para mim é agora foi. Esse torcedor do Curitiba aqui, ó. Massageando o peito aqui, ó. Meu irmão, ah, Bate o Volta Redonda fora de casa. Coloca a pontuação nos difícil, trilhos. difícil como se imaginava o jogo ali no limite, mas o Mike foi lá e ok. Chega essa barreira simbólica dos 60 pontos. Tá faltando 4 jogos. E aí, Cássio? CRB em casa, duríssimo, no pior momento possível, porque o CRB sonha, vem numa crescente no campeonato. O CRB que, dando números a essa crescente, são 5 rodadas seguidas pontuando com 3 vitórias e 2 empates. Isso. E desses resultados, jogos até Duros. O CRB chegou. Inclusive o último, Atlético Goianiense. Isso. Esse jogo, e sobretudo pelo desempenho que o Coritiba teve durante toda a campanha nessa Série Couto B, Pereira. no Couto Pereira, onde faz muito sentido, tanto que ele é produtivo fora de casa, mas não tanto dentro de casa. Esse jogo, assim, o agora foi, eu acho que ele é pós-CRB. Certo. Mas, Cássio, Paysandu em Aí, Belém. então, aí eu aceito. Atlético no Couto e Amazonas em Manaus. Possivelmente rebaixado Olha, já. o jogo do Paysandu, o Paysandu nessa próxima rodada, ele enfrenta fora de casa o Atlético Goianiense. Por que é que eu tô dizendo isso? Porque se ele perder, ele já tá rebaixado. Sim. Ele tem 10 pontos pro décimo, é 37 a 27. Então, se ele perder, já tá rebaixado. Então, a chance desse jogo na Curuzu ser até hostil, inclusive, pro próprio time do Paysandu, Sim. ele é muito pontuável. Esse do Atlético, o Atlético, que eu até falei, o 27 a 37, quem tem 37 é justamente o Atlético. Então, uma chance de ser no Couto Pereira um jogo com um time que briga ainda. 100% na luta, mas muito mais fraco que o Claro, Curitiba. claro. Eu tô analisando. E o Amazonas, essa é a mesma situação do Paysandu. Pelo que vem fazendo até aqui, acho que tá rebaixado nesse dia também. Isso. Então, assim, seus 2 jogos fora de casa, com 2 times rebaixados. aí, sem querer zicar, mas o maior trabalho vai ser a viagem. Agora foi, tá? O Curitiba confirmando Aí o cara do as Coritiba faz isso, projeções não. e as previsões. O Curitiba já troca de lugar com o Sport, tá? O Sport é o primeiro rebaixado, o Curitiba é o primeiro time. E indo além do acesso, o acesso Coritiba ano que respondeu vem. bem, porque o Remo consegue um resultado excepcional, vence o Cuiabá na Arena Pantanal, e na hora que o Coritiba vence, e depois a Chapecoense vence também, ou seja, tanto a Chapecoense quanto o Remo tem 57 pontos, e são 3 pontos mesmo, porque se a Chapecoense vencer, ela passaria o Remo, o Coritiba no número de vitórias. Mas tem 3 pontos, significa que você tá é uma boa margem. Então, indo além do acesso que Fred trata como já foi, agora foi, as benesses de buscar o título, nesse caso. A vaga na verdade, isso vai para a Série C. Na Copa do Brasil, os 4 que subirem vão estar lá na fase mais adiante. Mas no caso do Coritiba, além da premiação, que nos últimos anos a CBF vem pagando uma premiação, se eu não me engano, tinha 1,5 milhão, 2 milhões de reais, alguma coisa do tipo assim. Nos últimos anos pagou isso. E ser o primeiro, assim, para o clube do tamanho do Coritiba, que já foi campeão da Série A, talvez não seja o maior orgulho do mundo. Mas se você está disputando a competição, não tem por que não querer ganhar a competição. E se o Coritiba ganhar, ele vai ser o primeiro time a ganhar a segunda divisão 3 vezes. E, curiosamente, as 3 vezes seriam nos pontos corridos. Sim. Ele ganhou em 2007 e em 2010. E agora, muito perto de ganhar essa 25. Como você mesmo ponderou, Cássio, é um feito
que também é amargo porque o Curitiba. Mas ficaria menor se o Atlético tivesse na Série A. Mas na hora que, tipo, Sim, não ok. tem nenhum paranaense na Não, Série A. Então, veja nesse só, eu momento. concordo 100% com sua linha. Se tá jogando é pra ser campeão. Não, mas e nesse caso específico, porque se fosse como foi aquela discussão que a gente teve Atlético, Fortaleza e Ceará. O Fortaleza ganha a Série B e tal, o Ceará, pô, mas eu tô na Série A, pô. É. Mas nesse caso, o Atlético Paranaense não tem nem isso pra Não, falar. eu concordo. Veja só. São 3 títulos, chegou, desceu e volta como campeão. É o que é pra fazer, tá? Mas quando você faz isso 3 vezes, na era dos pontos corridos, mostra o quanto você tem frequentado mais do que deveria a segunda divisão. Eu acho que de vez é por gestão e tal, mas eu acho que tem uma outra coisa que se fala muito pouco. A gente até nem tanto. É 4 de 20 caindo, meu irmão. É. Assim, a mutação do campeonato no Brasil, ela 4 de 20 caindo, é muita com coisa, pô. 12, né, geograficamente, historicamente, economicamente protegidos, tá? E nessa edição de 25, pelo amor de Deus, É. viu? Assim, 12 com uma proteção histórica, que a gente não vai passar horas aqui contextualizando, mas como a gente conversa aqui com torcedores de clubes de fora do eixão, né, o eixo Rio-São Paulo estendido ali ao Rio Grande do Sul e a Minas Gerais, todo mundo sabe, porque não é só o Nordeste, todo mundo já sentiu na pele algumas vezes na sua história as diferenças. Então, sejam econômicas, sejam de arbitragem, sejam de tabela, enfim, esse eixão, ele além desse eixão, você tem hoje um Red Bull Bragantino, que transformou um time que sequer pisava na primeira divisão, 20 anos, sei lá. vira um time de uma linha, de uma franquia internacional que disputa a competição de elite em vários países, que tem investimento para isso. Então, você tem 12, mais o Red Bull Bragantino, mais o Atlético Paranaense, que historicamente, nos últimos anos, está na Série B, talvez nem No suba, século XXI quase inteiro, né? mas virou um time com a robustez financeira muito mais próxima do G12 do que das outras equipes. O Atlético Paranaense virou essa chave, mudou de patamar. E agora você tem o Bahia, que não é que o Bahia virou uma SAF, porque o Curitiba é uma SAF. É que o Bahia é uma SAF de condição financeira. Ainda que não tenha os resultados mais expressivos, porque quem tem isso é o Botafogo, que foi Sim. campeão brasileiro da Libertadores, assim, os resultados foram ultra supersônicos, assim, como chegaram. Mas a médio e longo prazo, em algum momento a galera vai abrir o olho, que a melhor SAF do Brasil é a do Bahia. Isso. E, assim, não se entendeu isso, não se entendeu. O Bahia anuncia um CT de 300 milhões, compra menino de 14, de 16 anos por 14 milhões. A galera ainda não entendeu que é dinheiro infinito, Isso. basicamente. O Bahia é um outro cenário. Então, Cássio, caem, são 20, 15 tem uma situação financeira, econômica, administrativa diferenciada, e aí os demais E jogam. os Claro demais. que de vez em quando vai cair Aí, um por desses. exemplo, aí nos demais tem Ceará e Fortaleza que jogam no estádio com 60 mil pessoas e tem média acima Isso. de 30 mil. Tem o Goiás, nos últimos anos, que é um representante do Centro-Oeste historicamente rico na competição. E o próprio Coritiba, se você estivesse falando de outro clube, o cara aceitaria o Coritiba dentro Sim, dessa lógica também. lógico. E para isso tudo, no final, cai 4 de 20. Então, assim, o Campeonato Brasileiro realmente é brutal, né? É isso, tá? Vamos seguir com alguns destaques dessa 34ª rodada, né, que abrem caminhos para a reta final da competição. Cara, se alguém duvidava da Chapecoense, esse recadinho aqui, para quem duvidava, eu não lembro de ninguém aqui nessa mesa. É o Dalpo, né? Eu não lembro de ninguém nessa mesa aqui ao longo dessa temporada Veja, duvidando tudo da bem, mas chave. veja, isso tá sendo meio injusto. Eu duvidei todas as rodadas, Cássio. Ok, não, Todas, não, todas, veja, todas. eu posso ter sido cético, mas tu querer jogar a mesa, jogar a mesa pra não assumir essa. Todas as rodadas Mas eu cedeu, duvidei da cedeu. Chape. Eu vou fazer o quê? A Chapecoense vem numa sequência, ela precisava disso pra ter um título. Veja, pra quem duvidava, basicamente todo mundo, porque esse momento da Chapecoense, ela ficou a 3. Detalhe, Querendo ligar aqui para Atos Hildur. Detalhe, ela tá ali, como eu falei, olhando, a gente tá falando do Coxa, mas agora pela ótica da Chape, como ela tem uma vitória a mais, se o Coritiba perde do CRB e a Chapecoense vence o jogo dela, Fred, que é duríssimo contra o Remo. Mas Duríssimo. não é só pra dizer que isso acontece, apesar desses 3 pontos, a Chapecoense vira líder do campeonato, Total, faltando 3 total. rodadas. Chapecoense que já venceu a Série B dos pontos corridos. Mas o ponto é o seguinte, que pra chegar nesse cenário, ela somou 15 dos últimos 18 pontos.
Veja, quem faz isso numa reta. Dois times fizeram, os dois estão no G4, assim. Se o Paysandu. Se o Paysandu. É porque não dá nem tempo, só faltam 4 rodadas. Né? O Paysandu não tem essa oportunidade. Mas se o Paysandu tivesse feito 15 dos últimos 18, Não cairia. Pelo amor de Deus, que não cairia, não. Estaria aqui, ó. 35, tava com 45. Já tinha largado o campeonato. E o Paysandu tem 27 pontos. Então, né, o que a Chapecoense fez, assim como o Remo, é uma sequência que essa pegadinha dessa frase é muito boa, mas, ao mesmo tempo, você pode dizer, sim, duvidava. É. Porque não havia nenhum indício, nem talvez até menos do Remo ainda. Porque a Chapecoense ela frequentou o G4. O Remo batia na trave, a gente chamava de cercador do G4. Remo, Avaí, Vila Nova e Cuiabá. Enquanto a Chapecoense ela ficava ali, frequentando, entrava, saía no G4. Mas para esse terço final do campeonato, não havia nenhum cenário que, ó, esse time tá faltando isso aqui para encaixar e virar um trator. Veja, a melhor coisa do mundo de analisar rodada a rodada e de se expor aqui rodada a rodada é que é tudo muito transparente. É que aqui não tem engenheiro de obra pronta, nem demolidor de obra pronta. Todas as projeções que eu fiz. Só dizer, eu falei 15 dos últimos 18, né? Desculpa, Chape. 16, ela não perdeu não, empatou. 16 de 18. Cássio, é o que eu tô falando. Aqui não tem nem engenheiro de obra pronta, nem demolidor de obra já destruída. Eu duvidei o campeonato todo, Cássio. O campeonato todo. Da rodada 1, da rodada 0, da 10, do meio do campeonato. Eu não acreditava na capacidade técnica desse time. Individual, coletiva. Não acreditava na condução de Dalpozo Mas para aí, essa reta final. Mas é uma condução e um é isso que eu ia trabalho. dizer, pelo tamanho, pela extensão do trabalho, Detalhe, não é a primeira vez que ele faz isso não. Não é né? não. Nem Eu com a tava Chape, hoje, eu nem com tava a Chape. dirigindo, vindo pra cá, Nem Cássio, com a pensando Chape. nisso. Sobretudo, exatamente essa relação com a Chape. Eu digo, como é que Dalpozo me tira da cartola um trabalho como esse? Numa Chape com extrema limitação financeira. Hélio dos Anjos, técnico que subiu o Náutico para a Série B, esteve aqui com a gente, conversou um pouco sobre essa Série B e a gente falou, o único time que briga pelo acesso com baixo investimento é esse aqui, ó. É a Chape. É o único time que briga porque o Remo, Coritiba, Remo. porque o e Remo é Goiás. turbinadíssimo financeiramente. Aí, Novo Horizontino, Criciúma, você pode. Mas tem mais de 50 milhões, é o que Hélio falou. Mas eu me refiro a quem tá no G4. De quem tá no G4, a distância é muito grande. É impressionante, assim. Os jogadores. Veja só. Só falta subir e fazer o que o Mirassol fez. Assim, ou 50% do que o Mirassol fez. Porque, assim. É um time muito frágil tecnicamente. Que daqui, Cássio, quando terminar a Série B. Ele vai ter ali 50 dias e vai estar jogando a Série A. Ele vai ter 50 dias para estar fazendo sua estreia na Série A. A gente tava falando há pouco, bem há pouco mesmo, sobre a lógica da Série A. Se debateu pouco isso, do calendário, vai começar, é 28 de janeiro. A transição para quem Da vem... B vai ser uma Meu loucura. Deus do céu, assim, veja, porque a gente sempre... Engraçado, falha nossa, inclusive, que a gente sempre a gente cobrindo a Série A, tem 5 clubes do Nordeste na Série A, e dentro dessa lógica, disse, ó, quem ficar ali vai ter pouco tempo para se preparar. Mas para quem vem da B, onde a transformação do elenco ela é muito necessária, mesmo a gente apontando clubes de investimento já acima da média, Coritiba, o Remo que gastou muito dinheiro esse ano, Goiás, o Atlético Paranaense que está brigando. Mas na hora que acabar a Série B, 22 de novembro, ela acaba um pouquinho antes também. Sim, você vai ter 50 dias. Mas não é 50 dias para preparar, para treinar um time, não. É 50 dias para mudar um elenco. Isso. Porque hoje da primeira divisão, quem ficou na primeira divisão significa que você, no mínimo, competiu ali, né? Você ficou na primeira divisão. Aí você vai se fazer A gente vai ter, Cássio, muito mais Cearás e Mirassóis do que Esportes e Santos. Não vai dar nem tempo de o cara receber. Esporte e Santos foram os times que foram pro mercado e contrataram vários jogadores e tentaram mudar de perfil. Aí o Sport contratou 17, o Santos foi lá e comprou o meia do Bahia por... O Santos trouxe Neymar. Né? Mas pagou 32 milhões e Tassiano. 32 milhões e Tassiano. Neymar acho que é outro... Não, mas assim, Neymar, Roleiser,
foi muito pesado no mercado. O Santos foi, o Sport foi. Eu acho que os 4 que vão Não subir, vou ter nem tempo. exceto se o Atlético Paranaense se inserir nesses 4, eles vão pelo menos começar a Série A do ano que vem numa linha muito mais próxima do que fez o Ceará e o Mirassol, de manutenção, de trazer destaques da própria Série B, tá? De talvez pegar alguém que se salve no Sport da vida, alguém que se salve no Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza, Cássio, vai ser meio que a bandeja de alguns que vão subir, tá? Veja, eu acho que, apesar da campanha, eu acho que o Sport também, porque, É. veja, o Cuiabá foi. E isso é natural que Todo seja. mundo É, que cai, porque precisa se desfazer. é. E A conta desses caras precisa continuar uma isso. conta de Mas é porque o primeira divisão. Fortaleza tem muito jogador ali qualificado, tal. O Sport já acabou, já iniciou um pouco esse processo, Verdade. tá? Mas vamos seguir para pro raio-x andar, Cássio, trazendo o Remo, tá? Gutinho do Velho Testamento. O Guto que chegava para resolver. A gente até já comentou aqui nesse programa, chegou, resolveu, tá? 57 pontos, mas veja, Cássio, a gente vai analisar isso especificamente daqui a pouco. Com 57 pontos, eu estou considerando a Chapecoense na Série A, ou muito perto da Série A. O Remo não. O Remo tem uma tabela muito dura e um critério de desempate frágil, tá? A gente vai abordar isso com detalhamento, não vai ser agora não, quando a É, gente fizer a comparação. mas só para dizer assim, ele não tem Isso. uma pontuação, não tem empate na pontuação, Então, basicamente. por esses 2 pontos, veja só, tá na sequência impressionante, 18 de 18. É melhor tecnicamente do que a Chape, é muito melhor tecnicamente do que a Chape. O trabalho de Guto encorpou absurdamente, tem uma força dentro de casa enorme, mas a tabela da Chape e o critério de desempate da Chape me fazem, pela primeira vez em 34 rodadas, colocar a Chape no cenário mais próximo da Série A do que o Remo. O Remo vai jogar, tem jogo, tá? Inclusive o próximo que é Remo e Chape. Aí sim, o Remo vence a Chape, não só por abrir 3 pontos, mas porque você deu o passo definitivo. Essa rodada aí, Cássio, no final de semana, esse Remo e Chape pode ser o jogo que leva o Remo para a Série A ou ali para ficar muito próximo. A gente vai trazer todo esse contexto aqui no programa, tá? Veja, é um jogo importantíssimo, mas não é porque se ele Não crava vence, não, não crava porque não. se ele vence a Chape, por exemplo, na próxima rodada, se a Chape vence e ele perde, a Chape já passa Não de crava volta, não, não crava não, justamente não crava não. pelo critério, É, pela desvantagem no critério. não crava não, tá? Então, É uma tabela dura, sem dúvida alguma, dura, dura, sem dura, dúvida dura, dura. alguma, mas, o torcedor do Remo, assim, nesse momento, ele tá dizendo: "Meu irmão, há 2 meses, pô, o campeonato estava Pelo amor de acabado, Deus, pô, pô. pelo assim, É. é isso aí, é isso aí". Tem Veja, depois de 6 vitórias seguidas, depois de uma recuperação, o Remo estava em 12º lugar. Faltam 4 rodadas hoje, né. Quando Isso. faltavam 10, é só isso aí, velho. Quando faltavam 10 rodadas para Era acabar o décimo campeonato, o segundo. time era 12º lugar. O campeonato anda 6 rodadas e esse time é terceiro com a pontuação do segundo a 3 pontos do líder. E Assim, numa curva, veja só, a curva da Chape é impressionante, a do Remo a gente costuma dizer ainda aqui, mais. nesse momento tá sem teto. Tá sem teto. Veja, no sentido de que pode continuar 18 de subindo. 18, meu amigo. 18 de 18, tá? O Gutinho do Velho Testamento, outra história escrita. Detalhe, eu torci pra esse Gutinho do Velho Testamento, Não, eu torci também. porque o Gutinho do Novo Testamento, as pessoas que dos últimos trabalhos, das passagens ruins do Nordeste, a passagem muito fraca, muito, eh, até difícil entender o que ele tentou aplicar no Sport, na passagem do Sport, pra dar um exemplo, mas, é um treinador que tem um histórico muito considerável para ter perdido tanto mercado. E uma coisa que eu vejo, assim, que tem tanto treinador, assim, que demora a perder mercado, assim, é impressionante. Eu não consigo entender por quê, assim, mas nesse aí, pelo menos, aparentemente está recuperando e eu acho importante. Cássio, tá nos planos a gente, ou essa semana, no máximo na próxima, talvez essa semana ainda, até fazer um debate, possivelmente remoto, para poder ter mais participantes, o próprio Atos, Cauê. Eu ando com muita vontade de fazer um programa sobre treinador, sabe, Cássio? Porque eu acho que essa Série B, a gente tem, nesse momento, Mozart,
que é novo ainda. Ele tá, Mas já roda. tá. Não, É, ele é novo, ele é novo como treinador, mas ele subiu o Mirassol. já tem seus anos ali. Veja só, subiu o Mirassol ano passado, vai subir o Curitiba, tá? Você tem Mozart, você tem Guto, você tem Dalpozo, tá? Aí você tem. Detalhe, É, eu vi Mozart e Dalpozo jogando. Não, sim. Aí você tem Carille completando um trabalho de Mancini. Carille, perfil completamente todos os nomes que você citou, que é um perfil de queda de De prateleira, queda de prateleira. acentuado, inclusive. Mas completando um trabalho de Mancini. Enderson Moreira, Eduardo Batista, tá? Odair Hellman. Anderson Moreira, que é tricampeão da Série B, pra ver, É, que ele tá ali num estágio onde ele tá. Enderson Moreira, Odair Hellman, Eduardo Batista, Barroca, são os 8 primeiros colocados. Eu citei aqui os treinadores dos 8 primeiros colocados. Não tem um nome novo. Não tem um nome Não é novo. tão fácil revelar também, né? Não é isso que eu tô dizendo assim. Me chama muito a atenção, Cássio. Aí você vê Carpini Não, caindo, primeiro, Jair o Ventura. único nome novo é o de Felipe Luiz, do Flamengo. Não, mas tem Rafael Guanais chegando, nome novo. Nome novo num cenário. Nome novo como treinador, porque o do Flamengo como treinador. O cara Sim, virou sim. treinador ali no Mas Flamengo. Guanais é um nome novo, até para essa prateleira. Guanais não pertencia a essa prateleira, Não. não. Ele é uma prateleira abaixo dessa, tá? O próprio Daniel Paulista era mais próximo dessa prateleira do que Guanais, previamente falando. E não era tão próximo. E não era tão próximo, tá? Então, não é um momento assim. Todos os clubes que dessa faixa entre os rebaixáveis e Porque os o que cara tá na disputam Série B. acesso, Não é muito fácil. não ir para esses nomes. Não é muito fácil o cara revelar um treinador numa campanha de acesso. Exatamente. Isso para acontecer, eu imagino que esse treinador ele já venha numa sequência desde o estadual. Tipo, o cara começar na Série B assim não é a coisa mais fácil do mundo. E até, Cássio, se você esticar para a Série C, você vai ter Marcelo Fernandes na ponte, você vai ter Hélio dos Anjos, aí você tem Roger, que esse é um novo treinador Não que é vai Roger surgindo. Machado, Roger Roger é outro atacante, né? bem mais novo, inclusive. Mas é isso. Tô numa reflexão sobre essa questão dos treinadores, tá? E aí, Cássio, mais uma história dessa rodada, essa inversão de posições aqui. A gente trouxe. Esse jogo era o checkmate no Goiás, porque imagina o Goiás com 52 e o Criciúma com 57. E 3 times com 57. o Goiás, que para quem acompanhou o Raio-X, vou dizer para quem acompanhou, porque a gente tá ficando com. Esse programa tá tendo um público bem fiel, mas ainda tá tendo gente. A audiência dos últimos dois mostra que tem muita gente nova que tá acompanhando também. Mas para pessoas que não viram esse último programa, que já teve uma audiência bem legal, inclusive um abraço para todo mundo aí, a turma do Raio, né? Mas o Goiás, ele passou. Tipo, Fred tá colocando, o Goiás voltando ao G4. É muito louco dizer, o Goiás volta ao G4. O Goiás esteve lá durante 26. 27 rodadas. 27, 27 de 33, porque essa é a 34ª. Tipo, nas 33 anteriores. 26 que eu falei foi em primeiro ou segundo. Porque. E como primeiro foram 16 vezes. 10 como segundo e uma como quarto. Liderar. O time liderou 16 vezes, porque o cara pode ter liderado uma rodada. O Atlético Paranaense já liderou essa edição. O cara nem O parece. CRB, eu acho que liderou. Mas lá, o CRB, porque lá foi o CRB. Largou 3 vitórias. Foi o único que venceu nas 3 primeiras rodadas. O Atlético liderou, acho que na segunda rodada, o CRB na terceira, mas o Goiás ele teve uma liderança muito sólida, muito consolidada. E o G4, então, pelo amor de Deus. Mas ele veio numa sequência de 6 rodadas sem vitória. Que detalhe, antes dessas 6 rodadas, tem uma vitória perdida e já tinha um outro mau momento, porque o mau momento, como se fala, a gente até diz, se você tirasse as 6 primeiras rodadas do campeonato, o Goiás nem G4 seria. Ou seja, ele tem uma largada muito boa e depois foi perdendo força, até que ele esfarelou. E troca de comando com o Mancini e com o Carille, lembrando que a estreia de Carille não funcionou, derrota dentro de casa, então assim, simplesmente não parecia. Isso aqui é muito fora da curva. Porque o que o Goiás vinha fazendo há semanas
E após a troca de comando, que não adiantou no primeiro momento, não adiantou mesmo, perdeu dentro de casa na crise já, com torcida brigando com o jogador, aquela coisa toda, discutindo. Esse resultado, que faz 1-0, o Criciúma, ou seja, um jogo duríssimo, ele coloca o Goiás depois, no fim das contas, uma rodada às 8, que a gente parece, ficou só uma rodada fora. Mas essa rodada fora, quando ele caiu, quando ele saiu do G4, já foi bater em sexto. E já foi bater em sexto para depois virar oitavo. Assim, já ia... Ele foi pra sexto, Cássio, enfrentando o Criciúma no Herberto Wilson. Veja, nesse momento, se ele tiver. Eu falei oitavo, ia ser sétimo. Se ele perde esse jogo, ele estava em sétimo. Ou seja, ele caiu do G4, foi bater em sexto. Se perde esse jogo, já batia em sétimo. Mas o quarto ia ter 57. Não, então, não, é isso que eu É. concluí. O quarto teria o Remo, com Além da 57. colocação, que seria menor, a distância para voltar seria imensa. Então, era fim de feira. Total. Foi pra uma decisão Eu em acreditava. Santa Catarina, no Herberto Você Wilson, falou que venceu o aquela jogo. frase que você colocou em relação a Chapecoense. Para quem duvidava, veja, aqui, nesse jogo, esse jogo derrubou muita gente, viu? Inclusive de ódio aí, viu? Porque É. eu não teria botado R$1 no Goiás desse jogo, não. Agora, Cássio, do outro lado da moeda, Patinou. eu sei que é difícil para Eduardo, depois de 2 anos com o Novo Horizontino. Eu sei, vi uma entrevista já, 5 rodadas atrás, mais ou menos, em que ele não gostou da pergunta feita por um repórter de Criciúma, mas Mas a pergunta era. A é pergunta foi pertinente pertinente. e é pertinente esse tema, tá? Terceira vez que entra no G4, dessa vez com a curva de crescimento absoluto, campe- virou líder. De campeão, até. Virou líder. E de repente a reta final implode e eu já não. A tabela é boa do Criciúma. Detalhe, implodiu. A tabela continua sendo boa, a gente vai detalhar daqui a pouco, mas ela implode e implode com jogos chave dentro de casa. Por exemplo, a derrota para o Paysandu assim Não existe. não existe. Essa agora Essa é do jogo. é do jogo, mas o empate ali Já é já segura. outro cenário. Quem Mas teria 55 era o Criciúma, quem seria. estaria no G4. Estaria Veja, no G4. o Criciúma simplesmente com empate estaria no G4. E deixaria o Goiás com 53. Vê que diferença. O Criciúma, no fim das contas, depois dessa arrancada que Fred citou, o Criciúma, na verdade, estava na zona de rebaixamento. Eduardo Batista foi até aquele. Vice-lanterna. Era o vice-lanterna, aquele argumento. Ele foi contratado para evitar o rebaixamento. E isso conseguiu. Mas as coisas se desenham, inclusive a favor dele. Na hora que os resultados acontecem, não é porque ele conseguiu cumprir a primeira meta e o fato dele ter tido mais sucesso do que o que se imaginava, que ele não vai ser cobrado pelo fato desse sucesso, no fim das contas, ter ruído. É estranho de explicar, mas ao mesmo tempo foi o que aconteceu. Veja, ele foi contratado para evitar o rebaixamento. Evitou. Só que o sucesso, a recuperação foi tão boa que o colocou numa briga e numa condição tão boa que alimentou alimenta ainda, não estou dizendo que acabou não, mas pelo menos gravando aqui no raio-x da 34ª rodada, que alimentou uma sensação do torcedor de que, pô, dá para ir, e dava. Mas aí no fim das contas, enquanto a gente citou alguns minutos, que a Chapecoense ganhou 5 dos últimos 6, e na verdade ainda empatou o jogo, fez 16 pontos de 18 disputados, e o Remo somou 18 de 18, o Criciúma tem uma vitória. Nesses mesmos 6 jogos, o Criciúma tem uma vitória. Reta final do campeonato, um time que chegou a bater líder, como você fala, ter uma vitória em 6 jogos, assim. E aí, Cássio, fechando as histórias da 34ª rodada, a gente chega no CRB, Cássio. 51 pontos, faz o gol na última bola do jogo, basicamente, contra o Atlético Goianiense. Aí vai para colocar na. Veja, um roteiro desse, colocar na cabeça do torcedor Que não tá vivo. que é tarde demais, não existe. Mas é uma pergunta se é tarde demais, e a partir de agora a gente vai entrando em alguns gráficos, tá? E o primeiro gráfico que a gente entra é o gráfico do CRB. Porque, Cássio, você pode olhar ali para os resultados. Como você falou, pontuou nos últimos 5 jogos. E a única derrota é de um jogo que todo mundo perdeu. Pro Remo fora de casa. Nos últimos 7 jogos, ele venceu 4, empatou 2, perdeu 1. É o melhor recorte do campeonato. Você tirar aquelas 3 primeiras vitórias consecutivas, é o melhor recorte do CRB. Mas, Cássio, aí você vai olhar o campeonato CRB, ele é todo, basicamente, nessa faixa entre a 8ª e a 10ª posição. Aí, às vezes, foi para 12º, às vezes foi para 7º. Eu não consigo acreditar, perdão, meu amigo Douglas, eu não consigo acreditar que agora
vai ganhar todos os jogos e vai ter chance de acesso. Porque só tem chance de acesso ganhando os 4 jogos. Assim, Só tem. basicamente. Porque não existe, Cássio, 11 pontos. Não, mas Ninguém faz 11. se ele fizer 10, ele vai Pra a. 61. Teria, tipo, Goiás tem que ganhar 2 de A 4. gente vai trazer esses. Não, veja, esse só pra. quadro, é porque é justamente esse quadro que a gente vai trazer, bem interessante. Só tô dizendo, eu sei, vai trazer, mas só pra dizer assim: o cenário abaixo dos 12 pontos seria 10 pontos que Isso, coloca. porque não existe 11. Se existisse 11, ainda tinha uma Mas chance o quê? maior. Com 61 pontos, eu imagino. Abre o FMG, Cássio, que eu não Caramba. trouxe o FMG. Na hora que tu foi falar, eu já tava com aqui, ó. Já tava indo pro Abre o banco. FMG, porque o próximo quadro que a gente vai trazer pra tela vai ajudar muito ter ao FMG com a gente. No Tá. caso, é probabilidade Por por pontuação. pontuação. Então vamos lá. Abre aí, que hoje eu esqueci de trazer esse quadro do FMG. Não, mas esse tá Tá atualizadíssimo. E no caso, por pontuação, 61 pontos. 61 pontos, ele dá 60,5%. 60,5%. Tô dizendo a tu, rapaz. Dê uma chance pros caras aí. 60,5% de chance de acesso. Com 61 pontos. Vamos lá. Seguindo. Não, só 61 por enquanto, Cássio. Que aí você vai me dizendo. Mas posso falar 60 então? Porque Pronto, só pra baixo. Só pra baixo. cai pra 25. Tipo, 61 é o que o FMG diz. Veja, de ter mais chances de subir do que não subir é de 61 pra cima. De 60 pra baixo, todos os percentuais são. Não é que sejam abaixo de 50%, eles caem pra 25 e daí vai embora. Cássio, porque esse quadro aqui, ele é o seguinte, tá? Eu coloco a pontuação e como cada time pode chegar a essa pontuação. Certo. Acima de 69, só Curitiba. Então, Veja, o FMG, ele para em 66. ele para em 66. 66, veja. Não, ele para dando 100%. 100%. Nem perca tempo, Mas tá? isso aqui tá explicado por quê, Cássio. Porque 69, 3 times podem chegar. O Curitiba, com 3 vitórias e 1 derrota. E obviamente tem a relação de campeão, que eu tô falando aqui é acesso, Isso. né? O Curitiba com 3 vitórias e 1 derrota. E Chape e Remo. Mas aqui é um ou outro, porque se enfrentam. Então não tem como 3 times chegarem a 69. Só quem vencer aqui, tá? Se o Remo vencer, 69 o Remo não tem como ser campeão. O campeão seria o Curitiba. Se a Chape vence em Belém e vence todas as partidas, e o Curitiba vence 3 e perde uma, a Chape seria campeã com 69 pontos. 69 pontos dá, em relação a título aí, também pelas contas do FMG, 99,3% de chance de ganhar o campeonato. 68, só quem pode chegar é o Curitiba. Para isso, ele precisaria de... Eu até falei 3 vitórias e 1 derrota aqui, ali eu acho que eu não atualizei. Ali seriam 68, ele tem... Seriam 2 vitórias E 2 empates. E 2 empates. Tá errado esse dado aqui, vocês É esqueçam. 2-2, né? 2-2, tá? Eu sabia, cara, quando eu abri. Tem um que faltou atualizar. Eu não achei onde era. Era esse 68 aqui. É o Jornal Nacional, meu irmão. Porque eu fiz uma parte de casa, quando eu cheguei aqui, disse, pô, tinha um que tinha que atualizar. Eu rodei e não achei, era esse aqui. 67, Cássio. Aí 5 times podem chegar, tá? 5 times podem chegar com 67 pontos. O Curitiba, vencendo 2 jogos e empatando 1. A Chape e o Remo vencendo 3 e empatando 1. Ou seja, se eles empatarem entre eles, aqui pode chegar os 2. Desde que esse empate seja na próxima rodada. O Goiás chega com 4 vitórias e o Novo Horizontino chega com 4 vitórias. Tá? Então, esses times também... 67, aí é a mesma lógica. Veja, de 66 para cima subiu. Isso aí tudo aqui é campanha de acesso garantido. E Goiás e Novo Horizontino se enfrentam. Então só chegaria um deles. Por isso que tanto 67 quanto 66 é 100%. Pronto. Então, de 66, todo mundo sobe, quem fizer de 66 para cima. Em relação a título, já que todo mundo está nessa conta, 69 dá 99,3%, 68 dá 98,8%, 67 dá 91,1%, e aqui eu trago o dado que Minhoca sempre fala, apesar de a chance ser enorme de 91,1%, mas Tiago Minhoca, que é estatístico por formação, ele diz que nesses quadros, nesses levantamentos, quando bate 96%, é sem volta. Ou seja, o 96% na prática é 100% de verdade. Salvo um hecatombe como o Fluminense 2009, que bate 1%, mas é 1 em 1000, alguma coisa assim. Na prática, 96%
subiu. Então, aqui, essa pontuação não dá toda a segurança. O cara pode sair campeão, mas não dá toda a Porque a segurança. gente enxerga, Cássio, Que a mais gente de um pode enxerga fazer. que o Curitiba faça 2 vitórias e um empate e a Chape faça 3 vitórias e um empate. Não seria um Não absurdo. seria absurdo. E com 66, que é o último dado daqui, com 66 cai para 81,7, que ainda é uma boa margem, Uma inclusive, boa tá? margem. De ser campeão. Então, Cássio, a gente vai... Mas se isso acontecer, depois pega a tabela final da A e da B. É a mesma quantidade de jogos, a pontuação é a mesma coisa. 3 pontos de vitória. E veja a diferença de ser campeão. É, A gente até aquilo que a gente vai debater, tá? Que tá virando Premier League, né? exatamente. Vamos então, Cássio, para onde a briga acontece, tá? Para onde a briga acontece. 65 pontos, tá? 6 times podem chegar aos 65 pontos. O Curitiba com 1 vitória e 2 empates, tá? Mais do que factível. É por isso que tu disse que agora foi, porque 65 pontos é 99,9% de chance de subir. 1 vitória e 2 empates. Lembrando que ele pega Paysandu, Amazonas, Atlético em casa, tá? É Veja, se não muito subir, encaminhado. cá pra nós. Não existe. Aí não é culpa nossa, não. É da Tricorp. É. A galera fala da SAF. Chape e Remo, 2 vitórias e 2 empates, atingiriam 65 pontos. Lembrando que a Chape ganha de todo mundo no critério de desempate, tá? Tá, e veja, porque você nesse cenário, só faltam, a gente tá mostrando essa quantidade de resultados, lembrando que faltam apenas 4 rodadas, então Isso, esse cenário que Fred trouxe de Chapecoense e Remo é um cenário invicto, sim. ou seja, o Remo terminaria com 10 jogos Isso. pontuando. E a Chape com 10 10 também, 10 também, porque, é. assim, Eles empatariam entre eles. É o único acordo aqui, É. porque um desses empates seria no jogo da próxima exatamente, rodada. tem que esse jogo para acontecer, se os dois fizerem isso, né? E aqui já tem o Atlético Paranaense, tá? Com 4 vitórias. Detalhe é que o Atlético Paranaense não tem como chegar em 64, né? Ele vai ali de 63 a 65. 64, o Criciúma tem como chegar. Sobre o Atlético Paranaense que você falou, ele tá nessa de ou é 63 Ou ou 65. ou 65. Olha no caso significa, não tem nenhuma derrota, é uma vitória virar um empate, né? E nesse cenário, ou ele tá entre 99,9% de chance, aí o cara foi em 63, 98. Assim, continua sendo muito grande. Eu tô impressionado, eu realmente não tinha aberto, eu esqueci de abrir o FMG hoje. Tu tá achando que tá exagerado Eu essa tô pontuação? achando muito alta essa projeção. Porque a galera perde, veja, É. a gente nunca considera que A turma perde o ponto. que o Criciúma perde em casa do Goiás. Que o Atlético Paranaense vai lá e de Que repente não vão pagar contas de luz nesse momento. Eu acho que o próximo jogo, tá falando de cabeça, é Ferroviária e Criciúma, em São Paulo. A gente sempre acha que o Criciúma ganha, vai lá e a Ferroviária ganha por 1-0. Aí Ferroviária que empatou os últimos 3 jogos, tá em 15º lugar e precisa de mais de pontos. Isso. Não tem como ser um jogo fácil. Não tem. E aí, Cássio, 63 pontos, a gente tem 8 times, porque o CRB aparece, é o teto do CRB, 63 pontos com as 4 vitórias, tá? E o CRB não chega a 62. Quem pode chegar é o Cuiabá, com 4 vitórias. O CRB era 61, como a gente tinha falado, né? Aí 61, todo mundo pode chegar, até o Cuiabá. Não, mas é que a gente tinha feito aquela conta que empata em Curitiba, empata no Couto e ganha as 3. Ou ganha do Curitiba lá dentro, empata no Rei Pelé, vai saber. Mas enfim, 10 pontos, né? Entre 10 e 12, porque é do Atlético Paranaense, por isso que eu citei. Esse empatezinho do Atlético, o 99 vira 98. Sim. No fim das contas, agora a variação do CRB é a seguinte: entre ter 10 pontos ou 12 pontos, que é a mesma coisa do Sim. Atlético. Se ele fizer 10 pontos, é 60% de chance de subir. Se ele fizer 12, é 98%. Assim, meu irmão, é muito. O Atlético varia 1 ponto percentual, o CRB, a variação é de 38. É impressionante. A gente vai preencher aqui, tá? Prometemos lá no começo do programa, é o capítulo final hoje, é preencher esse quadro. Então, explicado aqui, esse teto de cada time, de como chegar em cada pontuação, tá? Aí aqui, Cássio, só pro forme, porque é algo que a gente também vem fazendo, só mostrando os recortes, sem abrir grandes debates, tá? Recorte do segundo turno. O Atlético Paranaense, o melhor time do segundo turno, tá? O Remo, o melhor time dos últimos 10 jogos. E o Remo, o melhor time dos últimos 5 jogos. Ou seja,
o momento do campeonato é do Remo. Aí chama atenção aqui, Cássio, o CRB. Quarto melhor do segundo turno, com 26 pontos, tá? Terceiro melhor dos últimos 5 jogos, com 11 pontos. E quinto melhor dos 10 jogos, com 17 pontos. Também chamaria atenção, o Goiás, a gente já falou isso em vários programas. O Goiás é o 14º do segundo turno. Mas é importante que a gente já falou, inclusive, nesse programa, que isso mostra, isso É. corrobora o que a gente O tava... Goiás é só o 14º do segundo turno, o 13º nos últimos 10 jogos e o 13º nos últimos 5. Beleza. Aí, último 10 jogos, né? É. Tira os 3 pontos lá de Criciúma, onde parecia ter um favoritismo no Criciúma. O Goiás cai para 17º ou 18º? Z4. Isso. E aí, Cássio, o que me chamou a atenção nesse gráfico foi o Criciúma, que era, No retorno seria a mesma coisa, tá? É. Ficaria em 16º ali. que era a sensação. O Criciúma já tem apenas a 6ª campanha do retorno. Mas é a mesma lógica. Teria a melhor. Né? Era... Veja. Veja o peso, o foda. estrago dessa derrota. Teria a Se melhor. tivesse vencido, teria melhor. É impressionante. Tem apenas a 10ª dos últimos 10 jogos E aqui seria a quarta melhor. e a 12ª nos últimos 5 jogos seria a Aqui quinta. seria a né? quinta. É um Estrago. quadro que a gente mostra o retrato atual, tá? Então, o A retrato batalha, atual. a batalha do Heriberto. O retrato atual é pro. O retrato atual é pro Remo, é pro Chape, é pro CRB, é pro Curitiba, estável em Eu todos vou os fazer a recortes. pergunta, mas fique tranquilo que a gente responde na próxima, que seria sacanear meu amigo Fred aqui. Meu irmão, não é muito simples um campeão do retorno da B não subir, não, tá? Assim, esse Atlético Paranaense, líder do retorno e não subir, É raro. Pedro Pereira, vai ter que levantar esse dado aí. o grande pai Ele do deve ter Power esse dado. BI, ele falou que acha que o Atlético sobe. Não, tudo bem, eu também. Não, só tô dizendo assim. Mas o meu ponto é o seguinte: Vamos cara, trazer a se não estatística. subir e mantiver essa liderança assim. Porque, Eu acho que se ele sustentar a liderança, ele sobe. mas ela tá muito apertada. Ela Tá, então, se ele sustentar, ele sobe. Porque se ele sustentar, ele vai ter que dar no Goiás agora, dentro do Serrinha, tá? E aí, se ele ganhar do Goiás, ele sobe. Goiás, no Railé, né? Se ganhar, ele sobe. Peraí, aí no caso. Detalhe, se ele vencer o Goiás, Aí naturalmente. depois é tudo conta de luz. Veja, se ele passar o Goiás. Desculpa, se ele vencer o Goiás, ele passa o Goiás, mas ele. É. Para entrar no G4, o Novo Horizontino poderia empatar pelo critério. E o Novo Horizontino pega o. A gente vai pra tabela, Cássio. Não, É o não, nosso não, vai para tabela, mas sobre essa situação do Atlético e o Criciúma que pega o. Cadê? E o pega Ferroviária fora de casa também pode. Ele torceria por empates ou derrotas, naturalmente. Cássio, esse quadro a gente não Não é uma usou. chance desprezível. Esse quadro a gente não usou em nenhuma rodada da Série B. A gente usou na A, mas não usou no raio-x da Série B. Esse quadro é a Cai na prova domingo, viu, pessoal? Esse quadro aqui é a dificuldade da tabela. Mas a gente usou muito na Série A, ali no começo, mostrando, por exemplo, que a tabela do Ceará, o Ceará tinha um índice de tabela mais fácil. Aqui é dos jogos que estão por fazer. Quanto maior o índice, mais fácil é a tabela, tá? Porque é um índice que você pega as posições dos adversários que você vai enfrentar e divide por 4, no caso, tá? Então vejam, o Curitiba, tá? Tem a tabela mais fácil de todos os 20 clubes. De todos os 20, não é dos que lutam pelo acesso, não. Curitiba vai enfrentar, em média, adversários que seriam de pontuação do 15º colocado. O segundo mais fácil é o Botafogo, que não está aqui no nosso debate. O terceiro é o Criciúma, É a chance, né? tem uma tabela muito fácil. E o Atlético Paranaense, que tem uma tabela 12,8, tá? Esse número é a média das colocações dos adversários, né? Isso. Ou seja, quanto menor o número, pior. Pior. E o Remo tem a pior tabela do campeonato, 5,3, mas o Goiás tem 6,0 e o Novo Horizontino 7,3. Aí tá? você pega esses dados e, obviamente, você relaciona eles, e você relaciona esses dados ao futebol de cada um. Isso. Aí, por exemplo, o futebol do Remo, com essa tabela mais difícil, eu prefiro isso do que o futebol atual do Goiás e a tabela um pouquinho menos difícil do Pouquinho Goiás. só, tá? Aí, Cássio, só para mostrar como é feito aqui, tá? Remo, terceira, você pega os próximos 4 jogos do Remo, ele pega o segundo colocado, o quinto colocado, o 10º e o quarto. Você soma
tá? Vai dar ali 7 com 10, 17, 21, 21 dividido por 4, 5,3 é o índice do Remo. Quanto menor o índice, mais difícil é a tabela, tá? E aí, Cássio, a gente traz justamente aqui a classificação com todos os índices de cada um, tá? Já colocando em ordem e trazendo as nossas cores aqui para mostrar o índice de cada um, repetindo até aquele quadro que eu mostrei antes ali para explicar, e agora só no nosso formato, tá? Então, Cássio, agora é a ciência mais inexata que existe no futebol, a futurologia, Cássio, tá? Vamos dar os pontos a todos os clubes na reta final, tá? Considerando muito aquele questão do que é conta de luz, do que não é Vamos ver. conta de luz, tá? Eu acho que vai acontecer que nem Instituto de Pesquisa. Se a soma dos todos os resultados vai dar mais de 100%, né? Vamos lá, Cássio. Vamos, e a gente vai por time, tá? A gente não Vamos vai lá. por Certo. rodada, não. Vamos por time. Ok. O Curitiba, A gente tá fazendo aqui, na Vera. quem sabe faz ao vivo. Só um exemplo. Se a gente bota que o Coritiba vence o CRB, isso automaticamente. Coloca que o CRB perdeu. Mas a gente pode deixar uma margem de planejamento. De que, Mas vamos dizer o que a gente acha. Mas tá entendendo? Porque assim, se a gente colocar lá, o planejamento do CRB é o empate, mas pro do Coritiba é vitória. Eu diria o seguinte, Cássio. Eu vou adotar numa linha de. Não que se for, eu vou. É, O resultado vale pros dois. Exatamente. Eu vou dar os pontos na conta de luz. E nos outros eu vou deixar, tipo, empate. Eu vou ser mais conservador. Mas a minha dúvida é, o resultado é unificado. Sim, é unificado. Então, beleza, vamos Então lá. vamos lá. Aqui para mim, Cássio, eu vou colocar no conservador um empate. Para o Curitiba ia 61 pontos. Não, eu vou colocar a vitória. Vai colocar a vitória do Vou Curitiba. colocar. Então, 63 pontos. Por isso que eu queria saber, assim, ainda que o CRB tenha a sua chance, eu até torça pro CRB subir, mas não dá pra dizer, não, ok, não, veja, eu acho que o Coritiba... Vence o jogo. Eu iria no empate aqui, tá? Odd da Bet Nacional, 1,72 Curitiba, 5,05 CRB e empate 3,58. Então, tá? assim, aponta bastante pra vitória do Pra Coritiba. vitória. Aí aqui, conta de luz contra o Paysandu, Sim. 66. Conta de luz em casa contra o Atlético, 69. Eu acho que empata o último jogo. Campeão e E tal. aí? 70, eu vou botar conta de luz, cara. 72. Nossa. Não, porque pra mim é 69, mas pra mim é empatando com o CRB. Mas enfim, a conta de luz eu vou colocar os 3 pontos. É como diria nosso amigo Atos. Aí, meu amigo, tá tomando coisa que nem cavalo. Tá tomando coisa que nem cavalo toma mais, pô. Assim, virou um mutante. Pra pô. mim, a pontuação final do Curitiba é 69 pontos. Mas eu fui no seu 63 aqui. E Quer negociar o empate com o CRB? vamos negociar. É porque eu tô achando esse vovô muito forte. Ah, Aí aqui cai pra 64, tá? e 67 70. Que é ponto pra caramba, pô. e 70. Campeão ali com 70 pontos. Ninguém chega a 70 pontos, tá? Aí vamos pra Chape. Detalhe, pro cara ficar puto. Foi campeão, viu, jovem? Ganhou o campeonato. Vamos pra Chape. Lá em Belém contra o Remo. Leão Azul. Certo. Então ela fica com os 57 dela. América Mineiro Tu em sabe o casa. que Dalpozo faz? Dalpozo bota no vestiário e fala: olha, de novo! Disseram que confiavam. De novo, É. estão dizendo aí. Mas na minha linha aqui, eu tô numa Não, mas linha aqui. você sacanagem, tá? A gente brinca e tal, mas. Mas eu tô numa linha aqui. Na minha linha, no meu quadro, eu colocaria empate. Nos vermelhos, eu tô com a tendência maior de colocar empate. Mas nesse caso, eu vou. Mas eu acho que dá Remo esse sequência jogo. Tá muito forte. Eu acho que dá Remo. Agora vai ganhar pra sempre, né? Hã? Vai ganhar pra sempre. Seria bonito, porque você ganharia a Série A do ano que vem. América em casa. Né? No caso, a Chapecoense. Chape. Tá. América em casa. 3. 60. Volta Redonda fora. Vai buscar. Vai buscar. Vai buscar. 63. Atlético Goianiense em casa vence também. 66. Coloque 64. Então não buscou tanto lá em Volta Redonda. Assim. 64. Por aí. Detalhe, esse jogo do Atlético Paranaense tá vermelhinho aqui, mas eu vou deletar, tá? Não é jogo vermelho, não. Não é mais não. Isso aqui foi um erro gráfico. Atlético Goianiense até gostaria, mas... Isso aqui é erro gráfico, tá? Do projeto. É corrigido já. Já corrigido. Tanto que a gente mostrou que a Chape tem uma tabela das mais fáceis, né? Naquele índice que a gente fez.
e muito forte no desempate. Remo, colocamos a vitória, então automaticamente ele vai a 60. Depois, Novo Horizontino fora. Eu acho que perde. 1 hora perde, né? Guto contra Henderson. Esse é um duelo muito clássico. 60. Havaí fora, Aí, chato. aí, Havaí montado no mas aí, Mala Branca, muita. container, né? Container. 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 Mas eu acho, Chegando ali do Paraná, ali, mas, meu amigo. mas eu acho que esse resultado vai ser tratado como do jogo. E aqui, meu amigo, eu acho que o Remo vai dar essa buscada bonitinha, viu? Aí seria 63 e uma final alucinante. Não vamos preencher agora não contra o Goiás. Vamos chegar para ver a situação. Mas veja, mas eu tenho minha resposta. Mas siga aí. Mas vamos preencher o Goiás? Bora. Vamos preencher o Goiás? Até pra ver se vale alguma coisa, né? Exatamente. Por isso que talvez fosse melhor coluna por coluna. Mas ok, aqui agora faz no foi. entendimento. Agora foi. Não tem mais 3 para fazer até o final. O próximo a gente faz coluna por coluna. porque Porque a gente aí- já faz tudo, né? Perdeu, apaga aqui, ninguém viu. E aí Detalhe. começa. Não. A lógica sempre vai ser essa. Lógico, claro. A galera, o FMG vive disso, meu irmão. Tu vai até ficar. A gente é Bíblia. Os caras que não fazem recebe, assim. não, Os caras botam ali. É. Não, é 90% campeão. Aí o cara arruma um pontinho da próxima. Aí na rodada seguinte, 60%. Aí a gente não pode. Peraí. Esse super duelo clássico. Clássico. Entenderam? Tente mais uma vez, irmão. Mais uma vez. E esse super duelo, Cássio? Pronto. Pra sair aí. Porque senão fica travado. Ia te fazer Goiás, mal isso. ponto 246, Caramba. Atlético 3.14. Repete aí, por favor. Eu passo. Goiás 2.4, Atlético 3.1 na Bet Nacional. E o empate. 2.9. Ou seja, a Bet Nacional tá dizendo o seguinte: não vá nesse jogo, na verdade, né? Assim, Remo e Chape, que a gente não passou, Cássio. 2.09 Remo, 3.60 Chape, empate 3,30. Próxima relação. mas esse Goiás Atlético, assim. Detalhe que a gente fala muito pouco das odds aqui, mas isso tudo é dentro de uma lógica. Quem casa de aposta não gosta de perder dinheiro, não, meu irmão. Assim, então, quando os caras colocam esse dado, é um dado dentro de inúmeras bases para ter o favoritismo Muito mais base do que a gente. muito, muito mais. Então, assim, para estar um dado. Até porque se fosse o contrário, ele estaria dando a oportunidade de dizer, ó, vire milionário. No fim das contas, a lógica não é essa. Agora, Cássio, para trabalhar no Disney Plus com força, Curitiba e CRB, sexta. Goiás e Atlético Paranaense. Não é só plus, Sábado. não. Tu não tá entendendo, né? Tem que ter o prêmio. Então, eu falei prêmio não? O plus. O plus. Tu só vê Homem-Aranha. Assim, o prêmio tu não vê nada daí. Aí, 0. Ou então, aqui, né? Ou então, Aqui. em alto mar, né? Aqui, ó. Não, tela em diagonal eu não trabalho não. Eu trabalho em alto mar. Eu tô gostando das táticas que a galera faz hoje em dia. As transmissões oficiais. A pirataria é um negócio tão absurdo que a transmissão oficial, o cara fala, já vi algumas vezes. O cara é narrador do jogo de verdade. Se você estiver vendo esse jogo com a tela torta, nós estamos no YouTube gratuito. O cara diz, saia daí onde você tá vendo que esse jogo tá liberado. O cara Ele pode fazer na última rodada a câmera em diagonal e a gente aqui na sala. Da fuleiragem. E aí então, Cássio, sexta, Curitiba e CRB, sábado, Goiás e Atlético Paranaense, domingo, Remo e Chape. 3 jogos em 3 dias. Olha, mas de Goiás e separados. Atlético... Empatezinho? Não. Eu veja, depois dessa vitória que o Goiás arrancou lá em Eu não acho que dá Criciúma... Goiás, não. Não? Se quiser fazer o acordo do empate. Eu Então- acho que o Atlético não perde esse jogo de jeito nenhum. Bora pro ímpar, aleatório. Eu sou par. Tu é ímpar, bora. Tem mistério não, par. Tem Não, pô, pau uma ímpar. moeda aqui. Vê se aquele negócio da Bet Nacional tem 2 lados diferentes. Moeda? ali. Não, vê se, Daqui a pouco aqui vai fazer escambo, é? vê se aquele negocinho redondo da Bet Nacional tem 2 lados diferentes aqui. Aqui. Os 2 lados são iguais. São iguais. São iguais. Escambo, moeda é negócio antigo, Vamos pô. empate, pô, em vez do para o ímpar? Um pontinho pra cada um? É porque o jogo tá aleatório. Não tem uma moeda, não. Não tem, eu tô sem Pronto, carta. eu sou Atlético Paranaense. Pá. Ímpar. É Goiás. Detalhe, eu tô antecipado isso com o Atlético, mas acho que foi só a festa de ganhar o pau ímpar, né? Perdão, Odaí. Cuiabá fora. Cuiabá já deixando de ser Carilha aqui, ó. 61. Não, pô. Na hora do pau ímpar, Carilha aqui, ó. Os caras pararam e aqui, ó. Cuiabá fora. 3 seguidas eu acho exagero. Eu esqueci. Esse para o ímpar podia virar Ah, empate. ele pode voltar ainda. Vamos lá, mas deixa aí. Isso é 59. Não tô achando exagero, 3 vitórias. 59.
O Goiás tá muito irregular. Novo Horizontino em casa. Se eu botar empate, é só tiro o Atlético, né? Vence e perde o último. Então, veja só, ele vence, ele chega Eita, a na verdade. 62. Aí o último é esse. É. Seria um duelo. O Remo com 63, o Goiás com 62 pontos. Ou Que seja, jogo, né, meu? o empate do Remo, mas eu acho que o Remo leva. Eu não vou nem preencher agora. Eu vou saber se com o empate o Remo subiria. Sério. Por isso que faz total diferença. Faz Porque total. de Vamos lá. mas vamos. Novo Horizontino fora contra o América. Chato, viu? Não vem com esse resultado todo, não. Esse jogo, meu irmão, é um jogo clássico da Série B, daquele que pode dar absolutamente De assim, qualquer. tudo. E você não se prende a nada, né? Se sai um resultado, deu América, cara, beleza. Deu o Novo Horizonte, Pra mim, beleza. empate. Empate. 56. O Remo a gente já colocou que ele vence. Então, A gente 58. botou derrota do Remo aí, não foi? Certo. Aí a gente colocou que o Goiás vence Não, pô. ele. Não, se empatou, faz 59, pô. 59, desculpa, 59. A gente colocou que o Goiás vence ele, né? O Goiás colocou o Goiás vence ele, aí ele pararia aqui com 59 e teria o CRB em casa na última rodada para ir para 62. Mas aí tá quase fora, basicamente. Porque, É. Não, porque ele vai pra. E detalhe, tá fora, porque pelo número de vitórias ele tem muito empate. Isso, ele tem 14 vitórias aqui, conseguiria mais duas, e o Goiás também conseguiria mais duas, ele Pronto, ficaria fora. já tá fora. 62 para o Novo Horizontino, tá? Criciúma, Cássio. Ferroviária fora. Vamos lá, Eduardo. Buscou. 57. Atlético Goianiense em casa Buscou. 60. Botafogo fora. Ixi. 61. Ele não busca as duas 61, fora, é não. muita coisa, exatamente. A gente tem que colocar uma lógica. É. Detalhe, essa piada que é com quem? É com o Criciúma, pô. Exatamente, a de João. A né? de João, antiga. E aí, De ganhar todos os jogos e Cuiabá em casa, o Cuiabá não vai estar querendo mais nada. Esse jogo possivelmente não vai ser sequer mais amarelo. 64. 64. Aí, olha aí. E isso, 64. e isso dentro de um cenário absolutamente normal, viu, de colocar 4 pontos nesses 2 jogos fora Total. de casa. Agora, a gente tá colocando. Não perdeu pra ninguém também, né? Parou de perder. E é um time que, repito, tipo, a gente colocou. A gente colocou 3 vitórias. A gente pesou a mão pro. 3 vitórias e um empate. Mas a tabela dele propicia Tudo bem, essa possibilidade. mas esse time tem uma vitória nas últimas 6 rodadas. Sim. Ok. E pega a Ferroviária fora, ele é mais time? Mas tá jogando, tá Ok. brigando. Botafogo fora, é mais time? Não, Mas tá tudo, brigando. mas é porque isso tinha acontecido antes também e não. Eu acho que ele tem 2 contas de luz em casa. Atlético Goianiense quer mais nada do campeonato, acho que ele vence. E Cuiabá na última rodada vai querer mais Ok. nada do campeonato. Mas aí veja. Container só no. Pra 60. Só chega nesse porto, só porque não tem mar aqui, é? Mas aqui ele tá mais vivo. Mas chega de trem, meu amigo, o container aqui. Pra 60, eu garanto. Acima de 60 é o que ele vai fazer nos 2 jogos no interior de São Mas Paulo. 64 tá ok, vamos lá. Araraquara e Ribeirão Preto, pra mim, define o destino do Criciúma. Atlético Paranaense, você perdeu para o ímpar, então ele tá morto aqui, 53. Certo. Aí ganha do Volta Redonda em casa, Certo. 56. Ganha da Ferroviária fora, Certo. 59. E ganha do América Mineiro em casa, 62. Aí perdeu, eliminado pelo Paroímpa. Ele não sobe aí. Não sobe. Mas olha, Morto pelo Paroímpa. veja, tem um probleminha aí pro Atlético, viu? Bota um empate, só bota um empate aí. Porque ele vai pra 63. Com empate ele vai a 63, ele fica 54. Tá morto do mesmo jeito, tá? 54, 55, desculpa, 54, 57, 60, 63. Certo. Agora, vamos lá pro Goiás agora, corrigir. Aí eu vou dar um empate. Não, vamos lá pro corrigir o Goiás. Eu vou trocar só aqui. Ele empata aqui, vai a 50. Tá falando aonde, pô? Goiás. O empate dele é 56, mas eu vou botar que ele vence o Cuiabá, em vez de empatar. Ficou a mesma coisa? Não, tudo ok, ficou a mesma coisa. Vamos lá. 59, 62. Veja, isso aqui. Esse empate
apesar da tabela depois, esse empate nesse fim de semana praticamente sentencia o Atlético, viu? Hum, Aqui, ó. Não, se o Remo. Não, sentencia. Não, pô, aqui É. tá, veja. Se o Ele, Criciúma fizer a parte não, dele não, em São Paulo, dentro dessa sim. lógica que a gente tá Sim, vendo do sim, Criciúma. sim. Porque nesse jogo, ou um vai a 65, ou o outro vai no mínimo a 64. Isso. Então já seria 1, 2, 3, 4 aqui. E aí, Cássio, vamos lá. O Mas CRB. para isso acontecer, a gente botou 3 vitórias no Criciúma. Aí o CRB, 52, tá? Empatando com o Curitiba. Ganha do Operário em casa, 5-5. Ganha do Vila em casa, 2 contas de luz, 5-8. Mas a gente botou que ele perde do Novo Horizontino na última rodada. Desculpa, Aí tu do Novo Horizontino, botou que ele perde. colocou. E aí ele pararia com 5-8. Podendo ir no máximo a 61, ele estaria eliminado. Ele já chegaria bora logo basicamente. para Goiás e Remo ali, porque tá faltando isso para ver como é que fica. Se o Remo ganha, o Remo faz 66 e o Goiás 62 eliminado. Esse jogo. Ah, não, tá. Confundi Goiás em casa, mas é Aí ali. 66 eliminado. Eu acho Passariam, que, passariam. veja, eu acho que é isso aqui que acontece. Aí subiriam Curitiba, Chape, Criciúma e Remo. Eu tô achando. Na ordem, na verdade, Curitiba. Eu tô achando que a chance do Atlético ela é razoável. Porque aqui, apesar da tabela, essas 3 vitórias em 4 rodadas, eu tô achando que tá exagerado. Porque o Criciúma vem fazendo, assim, eu acho que tá uma reta final, independentemente dos adversários. Eu acho, e se você dessas vitórias, uma delas virar empate, o Atlético sobe. O Atlético sobe. Aliás, Cássio, Sobe, sobe. Se uma delas virar empate. Então, uma das vitórias virar empate. Isso. E se o empate tem um empate, virar derrota, como é que ficaria? Aí o saldo tá 12-5. O Criciúma iria a 18 vitórias, o Atlético ganhou quantos aí? O Atlético ganhou... O 18 também, mas tá 7 gols atrás. Aí É mais pro Criciúma. Então, realmente, uma vitória, não é o empate virar Não é derrota. perder em Ribeirão Preto. Não é perder Ribeirão Preto. É não ganhar na Fonte Luminosa. Isso. Eu acho, veja só. Eu acho, Cássio, que 60 o Criciúma tem, tá? Eu acho que 60 o Criciúma tem. Não, eu só tô falando aqui, eu só tô dizendo... E eu acho que 62 o Atlético tem. A questão é o seguinte, pelo que ele tá... Eu acho que Coritiba, Chapecoense e Remo estão bem encaminhados, apesar desse último jogo aqui, que na verdade a gente mostrou que é um confronto, tende a ser um confronto direto. Totalmente. E aí, aí se for um confronto direto valendo acesso, é uma loucura. Assim, Vamos colocar que eles empataram, só para ter noção. Mas não mudaria para o Atlético, não. Os dois subiriam. Não. O Goiás não subiria, não. Não muda não. O Goiás precisa vencer. Se empatar, o Remo teria um empate aí, na última rodada. Tem um empate e o Goiás precisa vencer. A questão do Atlético Paranaense não é nesse jogo, é no Criciúma. Porque a Chapecoense ela tá muito ali para somar. E ganha de todo mundo no desempate. É isso. Aí você vai ter mala branca estratégica aí, tá? Malas brancas muito estratégicas e possíveis. Quem deixar só para a última rodada tá morto, viu? Cássio, jogos que eu vejo aqui, ó, malas brancas estratégicas e muito possíveis. América Mineiro contra Chape. Lá na Arena Condá. O América Mineiro é um time capaz. Cabe um incentivo aí. Mas eu acho que a Chape ela era para 62, né? Mas tô falando assim, jogos estratégicos. Pro Atlético Paranaense pesar a mão no dinheiro. América Mineiro. Atlético ou qualquer outro clube. Sim, mas porque o Atlético tem, né? América Mineiro contra a Chape na Arena Condá. Avaí em casa contra o Remo, tá? Pesar a mão no Avaí em casa contra o Remo. Porque eu tô citando aqui, não adianta dar dinheiro ao Paysandu. É isso que eu tô dizendo. E só uma ponta que a gente falou do Atlético. A gente botou essa vitória do Remo sobre o Avaí. Se não acontecer, o Atlético teria essa chance também, né? Então, eu não tô considerando aqui, vai colocar dinheiro no Paysandu. Vai colocar dinheiro em todo mundo. Mas eu vou dizer quem tem força. Claro. Que são times interessantes e que tem e alguma com dinheiro real. podem. O América Mineiro fora contra a Chape, o Avaí em casa contra o Remo, tá? Eu acho que cabe. Para mim são esses dois jogos mais chaves aí. Porque o Volta Redonda vai estar motivado contra a Chape. O Criciúma tá fora do G4, mas é o que tá. É isso que a gente tá... Fonte Luminosa também cabe. Também cabe. Investimento aqui na Ferroviária contra o Criciúma. Botafogo vai estar lutando pela vida, mas
nunca é demais, né? Sim, mas ali, veja, se aconteceu esse resultado, tem que acontecer o outro também. Porque se perde e ganha o outro, a gente mostrou que ele ficaria com 63, ele estaria na frente do mesmo jeito. É isso. Enfim, deixamos a ciência exata depois de vários programas e viemos para a Daqui a uma futurologia. semana a gente refaz. É isso, tá? Já pensou, Cássio, pegar todos esses dados aqui, jogar na Bet Nacional, a gente, se der tudo, Por isso que por isso não é pra ser dessa forma. Senão tava todo mundo se não milionário. era vencedor de loteria Não, esportiva toda a exatamente, rodada. o cara tem que acertar. Era o sonho de todo mundo. Pô, entende de futebol. Acerta 13 jogos aí. Ninguém acerta, pô. Era a coisa mais Aqui a gente difícil. colocou 8 times, 4 jogos. Meu amigo, são 32 jogos, tá? 32 jogos aqui na tela. Alguns repetidos, né? Um pouquinho menos, porque tem confrontos diretos. É isso. Finalizamos esse raio-x da Série B, tá? Depois da 34ª rodada, com exercício de futurologia aí para o que vem pela frente, tá? Mas no próximo, Cássio, no próximo, a gente, ao invés da futurologia, vamos colocar só pontos onde a gente tem, tipo assim, aqui é certeza. A gente vai fazer um quadro desse que é só a conta de luz. Não, aqui é certeza. A gente bota quantos pontos tem na certeza e quantos tem incertos. A gente vai fazer isso, tá? Depois da 35ª rodada. Que é mais ou menos isso. Eu vejo o Criciúma com 60, eu vejo o Atlético Paranaense com 62 pontos, tá? E aí, 2 jogos a mais para o Criciúma, um para o Atlético Paranaense. Faltou esse exercício aqui hoje. Se você gostou do vídeo, deixa a curtida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aí é fundamental. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Ao ativar as notificações, todo vídeo que a gente coloca, você vai receber uma mensagem. Ah, o raio-x da Série B da 35ª rodada saiu. Chega a mensagem para você. Ah, saiu pós-jogo de Fortaleza e Santos. Ah, não te interessa? Mas você recebeu o aviso. Saiu pós-jogo de Cruzeiro e Vitória. Não interessa? Você recebeu o aviso. Mas você não vai correr o risco de perder um conteúdo a mais que a gente faça, que você goste, esse debate que eu falei dos treinadores, esse futuro da Série B que a gente vai gravar, quem sabe a sugestão de adoção do modelo inglês, tá? Ative as notificações, é importante demais. Deixe os comentários aí o que vocês acharam desse programa, a futurologia aí de cada um, tá? Um grande abraço Valeu. a todas e todos que chegaram até aqui. Valeu, tchau, tchau.